Métodos são basicamente as funções aplicadas a arrays. Vamos ver a seguir métodos do JavaScript que podem simplificar a sua vida. São eles: push, pop, shift, unshift, sort, reverse, splice e indexOf. Existem vários outros métodos, mas nessa aula irei falar sobre os de maior uso. À medida que formos avançando no curso, vou te apresentando os outros. Não vou conseguir te apresentar todos, porque os métodos de array em JavaScript são muitos. Mas sempre que você tiver que realizar operações em arrays, é bom conferir na documentação oficial se não já existe um método que realize ou que te ajude a realizar essas operações em arrays. Tudo bem? Sem mais delongas, vou começar te apresentando os métodos utilizados para adicionar elementos ao array. Vamos começar pelo push. A maneira mais fácil de adicionar um novo elemento ao array é usando o método push. O push vai adicionar um ou mais elementos no final de um array e retornar o comprimento resultante do array. Digamos que temos o array de frutas. E temos os elementos maçã e banana. Agora desejamos adicionar melancia. Então executamos frutas.push, passando o valor de melancia. O resultado seria o seguinte array: maçã, banana e melancia. Se for da nossa vontade adicionar mais elementos, podemos fazer isso da seguinte forma, passando mais elementos no push. Isso daí seria um problema se quiséssemos adicionar de forma manual um grande número de elementos. Por exemplo, adicionar 20 elementos de uma vez. Mas utilizando o método push, isso fica bem mais fácil. Dessa vez, desejo inserir uva e mamão simultaneamente. E o resultado vai ser o array com maçã, banana, melancia, uva e mamão. Agora, para adicionar esses mesmos elementos no começo do array, podemos fazer isso utilizando o método unshift, da seguinte forma. Não sei se deu para perceber, mas a diferença entre o push e o unshift é apenas a posição em que os elementos são adicionados ao array. O push ao fim, o unshift no começo. Beleza? Dando prosseguimento, digamos que você deseja remover alguns elementos de um array. Podemos remover os elementos deste array de três formas. Para remover o último elemento, podemos utilizar o método pop. Como você pode perceber, a fruta morango foi removida do array. Mas digamos que você agora deseja remover o primeiro elemento. Então, usamos o método shift. Neste caso, a fruta melancia seria removida. Beleza? Mas agora, digamos que você precisa remover algum intervalo de elementos. Para fazer isso, você deve utilizar a função splice. Então, para remover os elementos, faríamos da seguinte maneira. Chamamos a função splice, passando primeiro a partir de que índice queremos remover os elementos. Neste caso, o índice da uva, o índice 3. E em seguida, passamos a quantidade de elementos que queremos remover. Neste caso, 2. E o array resultante seria melancia, banana e morango, dado que uva e maçã foram removidos. Ah, e um detalhe. Todos esses métodos retornam os elementos removidos, então podemos salvá-los em variáveis. Dependendo do problema que você se deparar para resolver, armazenar esse retorno é importante. Podemos fazer isso da seguinte forma. Tudo bem? Ao longo da sua carreira, você vai se deparar com muitos problemas de busca de elementos em arrays. Situações em que você precisa saber a localização do elemento no array para realizar algumas operações com ele. Pensando nisso, o JavaScript disponibiliza um método indexOf. E ele funciona da seguinte forma. Digamos que desejamos localizar a fruta melancia no array. Queremos saber seu índice para em seguida realizar alguma operação. Só para simplificar, digamos que queremos identificar o índice do elemento e exibi-lo. Então, usamos o método indexOf passando o valor do elemento, neste caso, melancia. O retorno do método será o índice. Dessa forma, podemos salvá-lo em uma variável e utilizá-lo para exibir o elemento. Então, como você pode ver, localizei o elemento melancia, salvei na variável índice, o índice de melancia, e depois utilizamos para acessá-lo através do console log. Este é o caso perfeito. Caso você informe uma fruta que não exista no array, o método retornará -1. Ou seja, se você buscar por um elemento que não pertence ao array, a função retorna -1. Mais adiante, mostrarei a utilização do indexOf em contextos mais práticos. A ideia aqui é você entender o conceito. Outra situação bem corriqueira no cotidiano de um programador é se deparar com problemas de ordenação de arrays.
Mas como você já sabe, o JavaScript pensou em tudo. Para ordenar arrays, podemos utilizar o método sort. Então, para o nosso array de frutas, como se trata de string, o método vai ordenar por ordem alfabética. Então, teríamos algo assim. O array que inicialmente era melancia, banana, morango e uva, passa a ser banana, melancia, morango e uva. Todos os elementos ordenados por ordem alfabética. Mas se quiséssemos que nosso array tivesse a ordem decrescente, bastaria chamar primeiro o método sort para ordenar em ordem alfabética e depois o método reverse para inverter a ordem do array. Então, o resultado seria o seguinte. De volta ao sistema do banco, o gerente deseja agora inserir algumas funcionalidades no que se refere aos avalistas. Anteriormente, ele tinha te pedido, ao fazer o cadastro de um novo cliente, colocar uma lista de avalistas. Mas ele percebeu que essa lista pode mudar ao longo do tempo. Novos avalistas podem ser adicionados, removidos, editados ou até mesmo a lista dos avalistas pode ser ordenada. Porém, existem algumas regrinhas nesse sistema. Os novos avalistas devem ser adicionados ao final do array e só o último avalista pode ser removido e os demais podem ser alterados. Para alterar o nome do avalista, é necessário que você passe o novo nome desejado e informar qual a posição dele no array. E por fim, a lista deve ser ordenada por ordem alfabética. Tudo bem? Pare e pense um pouco. Como você faria tudo isso? Bem, temos basicamente 4 funcionalidades: adicionar avalista, remover avalista, editar avalista e ordenar avalistas. Então, podemos usar uma função para cada uma delas. Vamos dividir essa codificação em partes. Vamos começar primeiro fazendo uma funcionalidade para adicionar avalistas. Nas aulas anteriores, editamos essa função de cadastro cliente para adicionar o array de avalistas e testamos. Vamos agora criar uma função para adicionar novos avalistas ao array de avalistas. Beleza? Qual seria um bom nome para essa função? Vamos começar criando essa função. Vamos chamar ela de adiciona avalista. Beleza? Para adicionar um avalista, eu preciso saber o nome dele. Então, precisamos passar um valor para essa função. Sendo assim, vamos criar o parâmetro avalista, que recebe o nome do avalista. Pronto. Agora, vamos ao funcionamento de fato da função, a lógica da função. Como queremos adicionar esse valor ao array de avalistas, vamos chamar esse array e usamos o método push para adicionar esse valor. Então, seria algo do tipo, chamamos o array, o método push, e passamos como parâmetro o valor recebido na função avalistas. Simples, né? A função adiciona avalista está pronta. Agora, vamos criar a função para remover a avalista. Vamos chamá-la de remove avalista. Tudo bem? E como dito anteriormente, apenas o último avalista é removido do array. Então, para fazer isso, qual método eu posso usar? Isso mesmo, podemos usar o método pop, pois ele justamente remove o último elemento de um array. Então, chamamos o array de avalistas e o método pop. Beleza? Agora vamos fazer a função para editar um avalista. Então, vamos criar uma função edita avalista, certo? E, como dito anteriormente, é preciso informar o novo nome do avalista e a posição dele no array. Dessa forma, a função vai receber o novo nome e a posição. Então, os parâmetros vão ser nome avalista e o índice, a posição dele no array. No bloco de código, vamos realizar essa edição. E como você já sabe, para editar um elemento do array, precisamos acessá-lo. Então, vamos acessar esse array, chamando ele e passando dentro dos colchetes o índice do elemento que queremos acessar. Agora, atribuímos o novo valor, o nome do avalista. Temos a função editAvalista pronta. Agora, vamos fazer a função para ordenar os avalistas por ordem alfabética. Então, criamos a função
ordenava a lista. Certo? Ela vai chamar o array de avalista. E vamos invocar o método sort. Beleza? Vamos colocar um return nessa função para ela retornar o array de avalistas ordenado e podemos utilizar o console log para testar. Prontinho. Todas as funcionalidades foram criadas. Agora, vamos testá-las. Vamos aproveitar esse código das aulas anteriores, que cria o cliente Edival com os avalistas Manuel, Rafael e Bruno. Beleza? Para testar, vamos adicionar mais alguns avalistas a essa lista. Vamos adicionar o avalista Andrew, José e Marcos. Beleza? Adicionando esses 3 novos avalistas, o tamanho do array de avalistas agora será 6. Para verificar se esses avalistas foram de fato adicionados, vamos já ao console log na lista de avalistas. Beleza? Agora vamos testar a função remove avalista, que vai remover sempre o último avalista do array. Então vamos chamar remove avalista. Ela não precisa de parâmetro, então só colocamos para ela remover. Vamos remover apenas os últimos 2 avalistas. Tranquilo? Então, o retorno do próximo console log vai ser a lista com apenas 4 avalistas. Ou seja, Marcos e José já saíram dessa lista. Vamos agora testar a função editAvalista. Vamos trocar o nome de Manuel, certo, por Manuel Silva. Então, vamos informar o novo nome, no caso, Manuel Silva, e passar o índice. Como é o primeiro avalista, o índice 0. Vamos dar o console.log o avalista de índice 0 para saber se o nome dele agora está atualizado e tem o valor de Manuel Silva. Por fim, vamos testar a função ordenaAvalista. Então, como ela retorna o array ordenado, vamos dar o console log na chamada da função. Arquivo salvo, vamos ver como isso fica no browser. Pronto. Como vocês podem ver, os 3 avalistas foram adicionados, ou seja, Andrew, José e Marcos. Depois, os 2 últimos foram removidos, ou seja, José e Marcos. O avalista Manuel teve o nome alterado e passou a ser Manuel Silva. E, por fim, os avalistas foram ordenados na ordem alfabética. O resultado é Andrew, Bruno, Manuel e Rafael. Tudo certinho. Bem, nesta aula, vimos como aplicar os principais métodos, ou seja, push, pop e sort no sistema do banco.